Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos continuar aí os estudos no livro de Daniel, no capítulo 2. Semana passada nós falamos sobre o sonho do rei Nabucodonosor e que ele escreveu um edito em que todos os sábios da Babilônia deveriam ser mortos porque ninguém foi capaz de interpretar aí o sonho que ele tinha, que o perturbava, que tirava o seu sono. Dentre esses sábios condenados à morte estava também Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Daniel e seus 3 amigos que vieram cativos lá de Israel para a Babilônia. Muito bem, e nós falamos que Daniel, ele pede aos seus amigos que orem ao Deus do céu, que peçam livramento sobre este assunto, e à noite, numa visão, Deus revela para ele aí qual seria aí o sonho do rei e também a interpretação. Então nós vamos falar sobre isso. Aqui em cima, na descrição, se você estiver no Facebook, na descrição aqui tem um link, você clica e tem um estudo de 30 minutos, bem esclarecido, bem explicado, para você saber dos mínimos detalhes sobre esses assuntos. Todo vídeo que eu gravo em Daniel tem o áudio de 30 minutos explicativo. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, na descrição tem um link, você clica lá e você vai ver todos os estudos no livro de Daniel, Apocalipse, Salvação e vários estudos, tá bom? Então vamos lá. Daniel, ele é introduzido na presença do rei, né? E o rei pergunta para ele, olha, você é capaz, né, de desvendar o meu sonho, né? E Daniel fala assim, né? Não que haja mais sabedoria em mim, né, do que em qualquer outro homem, porque Daniel ali, né, nessa época era um menino apenas, mas porque há um Deus no céu que revela os mistérios. Versículo 28, capítulo 2, ele fala, ó, mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. E ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, né? E agora Daniel, como eu disse, né, o que o rei pedia era algo impossível. Ele pedia não só a interpretação do sonho dele, mas que contasse a ele que sonho era esse. Era algo extremamente impossível. E Daniel, ele entra na presença do rei, e agora nós vamos ver, ele vai contar para o rei o sonho, e também ele dá a interpretação. Versículo 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há a ser depois disso. Aquele, pois, que revela os segredos, faz-te saber o que há de ser, e a mim me foi revelado este segredo. Não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes. Humildade. Daniel, ele não se achou o melhor do que todos, né? Não se apropriou desse dom que Deus deu para ele, né, para se achar superior às outras pessoas ou se achar melhor do que outros. Mas ele fala aqui, né, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei. Deus usou Daniel para que o rei pudesse saber qual a interpretação. Então agora nós vamos saber que sonho é esse. Versículo 31. Tu, ó rei, estava vendo, e eis que uma grande estátua, essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, e, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés em parte ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem a mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então Daniel, ele fala, olha rei, você teve um sonho de uma grande estátua. Essa estátua, ela era em forma de corpo humano. Uma grande estátua. Vamos pôr aí vários e vários metros, né? A gente pode até comparar mais ou menos com a estátua
que nós vamos ver semana que vem, que o rei constrói, né? Mais ou menos 66 côvados de altura, bem alto, vamos por aí uns 40 metros de altura, uma bem grandona. E essa estátua, ela era feita de metal, metais, né, preciosos. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e os braços dessa estátua eram de prata. O ventre, a barriga e as coxas dessa estátua eram de bronze. E as canelas e os pés dessa estátua eram de ferro. E os pés eram ferro e barro misturado. Essa era a visão que Nabucodonosor teve. E ali Daniel, na continuação do capítulo, ele dá a interpretação do que seria essa estátua. Qual símbolo está por trás dessa estátua. Como eu já disse para você, clica no link aqui no Facebook, aqui em cima, ou no YouTube na descrição, e você vai ter o estudo completo. Mas eu vou explicar para você o que significa. Cabeça de ouro, né? Aqui mesmo, nesse capítulo, né? O Daniel ele já fala, né? Qual é a cabeça de ouro? O que significa, né? Versículo 37 ele fala: Tu, ó rei, és reis de reis, pois o Deus dos céus te tem dado, e onde quer que habitem, né? Versículo 38: Onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então Daniel fala: você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro, certo? Quer dizer, a cabeça de ouro representa o teu reino, o reino da Babilônia. Vamos lá. Sendo uma estátua em pé, representando um corpo humano, a cabeça é a parte mais alta e mais importante. E realmente, na história, a arqueologia, né, sem falar de religião, a arqueologia ela comprova. O Império Babilônio foi o maior de todos os tempos, né, o mais dominador, o que mais se apoderou do governo de toda a terra. Foi o governo babilônio. Então é ouro. Desses materiais, a gente tem que ver que começa em cima, né? E ela vai decrescendo. Cabeça, peito e braços, ventre e coxa, canelas, né? Ela vai decrescendo. Tanto decrescendo na posição de altura, como também no valor dos metais, ouro. Então, quer dizer, o governo de Nabucodonosor com a Babilônia foi o governo mais excelente de todos os tempos. Só que diz que depois desse governo viria outro, quer dizer, acabaria o governo babilônio, né? Então vem o peito e os braços de prata, que significam quem? Nós vamos ver ainda durante os estudos, se você acompanhar você vai ver. No estudo de Daniel, o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. No livro de Daniel mesmo, eles derrubam a cabeça de ouro, que é a Babilônia. Eles dominam a Babilônia. Então o peito e os braços, Império Medo-Persa, ele já está mais embaixo, né? Quer dizer, ele é um pouco mais fraco do que a cabeça, e também como material, né? Prata, menor, menos valioso que o ouro. Então quer dizer, os impérios vão passando e vão decaindo. Depois tem o ventre e as coxas de bronze. O que significa isso, né? Império Greco-Macedônio, as pernas, ó, tem uma divisão no meio. Então é Greco-Macedônio, ou seja, Império Grego, que é conhecido. O Império Grego já é bronze, quer dizer, é menos valioso que a prata, menos que o ouro, está em 2 posições a menos. Foi um império que dominou também no mundo inteiro por muitos anos, por muitos centenas de anos. E a cultura grega ela sobrevive até hoje, né? E as canelas de ferro e os pés de ferro são o Império Romano, que nós vemos na Bíblia aí nos tempos de Jesus, né? O Império Romano que ainda existe hoje. Já não é mais um império militar, né? Mundial dominador, mas ainda é um império, né? Que o que se encontra lá em Roma hoje é o Vaticano, né? E ainda existe esse império. Por que parte de ferro e parte de barro? Foi um império que ele foi, assista o estudo lá que você vai entender, ele foi misturado, ele foi misturado vários países ali para ter esse poder com casamentos, né? Então a parte barra é a parte fraca, né? E o ferro é o metal menos valioso, mas é o metal mais duro de todos, né? É com ele que se faz o martelo, e com o martelo ele bate em todos os outros metais. Então um império
duro de ser quebrado, Império Romano. E depois de a gente interpretar todo aí esse simbolismo dessa estátua, diz que uma pedra, uma grande pedra, sem o auxílio de mãos, ela é lançada nessa estátua nos pés e ela é estilhaçada, ela é jogada para todos os lados e é formada uma grande montanha. Que essa pedra é que é a mais importante de todas, né? Jesus ele é comparado com uma pedra. No Velho Testamento, aquela pedra que Moisés toca com a sua vara e dela sai água, é Jesus, né? No Novo Testamento é conhecido como a pedra angular, pedra de esquina, que ela foi rejeitada pelos construtores, né? Para nós que aceitamos a Cristo como Salvador, essa pedra ela é o edifício. E para aqueles que rejeitaram, uma pedra de tropeço. E essa pedra atinge o calcanhar. Isso quer dizer o quê? Que o último império a ser derrubado é o Império Romano, e ele não caiu ainda, né? Mas hoje ele está dormindo, está como morto, mas ele vai ressuscitar e vai voltar a ter aquela força. E essa pedra atinge o último império romano. Então, no fim dos tempos, nós sabemos que lá na Europa, de lá saiu o anticristo, e de lá, no Império Romano, ou seja, ali no Vaticano, se levanta um grande governador mundial que vai governar sobre toda a terra. E essa pedra é o governo de Jesus Cristo, o último governo da história de todos os tempos. E é um governo que vai ser sem o auxílio de mãos. Ele não vai ser eleito pelo povo, pelos humanos, mas ele vai ser colocado, vindo do céu por Deus, e vai destruir todos os impérios passados. O seu governo será eterno, será um governo que nunca mais será derrubado, um governo sobremaneira excelente. E é o governo de Cristo que nós tanto esperamos, pregamos, porque ele está próximo de chegar. Procura lá no YouTube, nas minhas playlists tem a playlist Apocalipse, e assista o vídeo lá que fala sobre o milênio de Apocalipse 20, que é esse reino, é a chegada desse reino. E continue acompanhando os estudos no livro de Daniel. Semana que vem nós vamos estudar o capítulo 3. Obrigado e compartilhe esse vídeo.